Graça e paz, amados irmãos e amigos, nós estamos aqui para mais um devocional da série Obedecer é Melhor. E a minha oração é que cada um de vocês sejam abençoados por mais este devocional. Muito bem, irmãos e amigos, hoje eu quero falar a respeito do tema Obedecer à vontade de Deus, baseado na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. Esse é o texto-chave, o versículo-chave. Mas eu gostaria de ler para vocês todo o contexto, a partir do versículo 15. O texto diz assim, eu estou com a minha Bíblia aberta e o texto diz: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que permanece e que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Todos nós temos grandes dificuldades em obedecer e obedecer à vontade de Deus. Esta é uma herança que nós recebemos dos nossos pais, Adão e Eva. Adão e Eva, se os irmãos se lembram, eles foram homens criados por Deus e eles foram criados, quando Deus os fez, quando Deus os criou, Deus disse que era muito bom a sua criação. Então eles foram criados de maneira perfeita, mas este casal decidiu desobedecer à vontade de Deus. Então, desde aquele momento onde este casal pecou, onde esse casal desobedeceu a Deus, a desobediência ela passou a ser a marca registrada no coração de toda a raça humana, no coração de todos os homens. Nós precisamos entender que, a despeito da nossa conversão, a despeito da presença do Espírito Santo de Deus em nós, nós possuímos uma natureza que puxa para baixo, uma natureza que não nos inclina para cima, mas uma natureza que busca fazer a vontade da carne, busca fazer aquilo que é mal, busca desobedecer a Deus. Todos nós, então, nascemos inclinados à desobediência. E essa desobediência está em nosso DNA espiritual. Então, quando a gente observa, por exemplo, desde criança, nós desobedecemos aos nossos pais. E temos a consciência que nós desobedecemos aos nossos pais, tanto é que nos escondemos dos nossos pais, exatamente, muito parecido com o que Adão e Eva fizeram quando desobedeceram ao Pai Celestial, ao nosso Deus. Então nós desobedecemos aos nossos pais desde criança, desde a tenridade, desobedecemos muitas vezes aos professores, às autoridades constituídas e, consequentemente, nós estamos desobedecendo a Deus. Nós desobedecemos à vontade de Deus. Neste texto que eu acabei de ler para vocês, João aponta aqui dois caminhos. João aponta o caminho que leva à morte, ou seja, você vai seguir o curso do mundo, e esse curso do mundo leva à morte. Foi o curso que seguiu Adão e Eva. E o segundo caminho que João aponta é seguir a vontade de Deus, que leva à vida e à vida eterna. Nós observamos que Adão e Eva seguiu o curso do mundo, mas Jesus Cristo, quando ele foi tentado, ele seguiu o curso de Deus, ele seguiu o curso da vida, ele preferiu obedecer à vontade de Deus. Qual desses dois caminhos você deseja seguir? Obedecer à vontade da sua carne, obedecer à vontade do mundo, ou obedecer à vontade de Deus? No contexto em que nós encontramos este versículo em destaque, escrito por João, João cita aqui pelo menos 3 fontes de tentação no mundo. E é interessante que quando nós observamos essas 3 fontes de tentação, nós podemos perceber claramente que Adão e Eva, eles passaram por essas 3 fontes de tentação
bem como Jesus no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo. E nós precisamos entender que quando João fala que o mundo passa e que nós não devemos amar o mundo, João não está aqui se referindo a pessoas ou ao espaço físico, geográfico, mas João está se referindo aqui a um sistema de ideias, de ideologias. Então, João cita essas três fontes. Primeiro, a concupiscência da carne, que se refere aos desejos por prazeres pecaminosos, principalmente os prazeres de natureza sexual. Então, hoje é muito comum você observar e ver propagandas, principalmente de carro, bebidas, ali uma mulher seminua, quase pelada, né? A maioria das propagandas hoje, você tem sempre essa exploração, né, do sexo com essa exposição de mulheres nuas. Então, essa é a concupiscência da carne, o desejo pelos prazeres pecaminosos e principalmente prazeres de natureza sexual. Mas João também fala nesse texto a respeito da concupiscência dos olhos, que se refere aqui à ambição que está no coração do ser humano e ao materialismo, ou seja, o desejo de sempre ter mais. Nós encontramos um exemplo muito clássico na Bíblia, que é o exemplo do jovem rico que um dia procurou Jesus para saber a respeito da vida eterna. E porque aquele jovem amava muito as riquezas, a concupiscência dos olhos, aquele jovem, ele desprezou seguir a vontade de Deus. Mas a terceira fonte, João fala aqui sobre a soberba da vida. A soberba da vida se refere ao orgulho que esta pessoa tem e que sente de sua própria situação no mundo, ou seja, a presunção que o ser humano tem que não precisa de Deus, não depende de Deus e não se importa em fazer a vontade de Deus. Me parece que essa experiência aconteceu com os nossos pais lá no Éden, quando eles decidiram desobedecer, eles desejavam ser como Deus, porque essa foi a proposta do diabo. Quando eu observo esse texto, eu vejo aqui algumas outras verdades, João nos falando que o mundo é passageiro e transitório, que o prazer do mundo também é passageiro e transitório, mas que somente a vontade de Deus permanece para sempre, e somente aqueles que se propõem a obedecer à vontade de Deus permanecerão para sempre. Eu gostaria de concluir essa reflexão com vocês, citando uma experiência que eu vivi e eu presenciei. Uma determinada ocasião, quando eu era ainda muito jovem, aqui em São Paulo, e eu presenciei um acidente. Um homem dirigindo em alta velocidade e havia um farol e o farol estava vermelho e aquele homem ele foi desobediente, ele avançou aquele farol vermelho, ele bateu no outro carro, esse outro carro se desgovernou e foi em direção a uma pessoa que passava pela calçada. E essa pessoa foi alvejada e essa pessoa foi prensada ali naquela parede e aquela pessoa morreu diante dos meus próprios olhos. Tudo isso fruto do quê? Da desobediência. A desobediência à vontade de Deus leva a trágicas consequências. É por isso, amado irmão, amada irmã, que é importante obedecer e obedecer sempre à vontade de Deus. Deus nos deu a sua palavra, a Bíblia Sagrada, para sabermos a sua vontade para aquilo que diz a respeito de todas as áreas de nossas vidas. Então, nesse tempo, nós precisamos consultar a Deus nas decisões que estamos tomando na vida dos nossos filhos, nas nossas questões familiares, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial. Então, o convite que eu faço a você, se deleite em obedecer à vontade de Deus, seja abençoado por Deus e, acima de tudo, viva eternamente, porque esta é a proposta da palavra de Deus para aqueles que obedecem ao Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito, me ajude a obedecer sempre à vontade de Deus. Que Deus te abençoe e que você obedeça sempre, acima de todas as coisas, à vontade
de Deus. Amém.